Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Justificação pela fé. Que tema profundo! Visto que estamos falando a respeito da África e sua conexão com a criação ou evolução e como sendo berço da humanidade, este é um tema muito profundo nesse contexto. Porque a humanidade tem uma moralidade. E é isso que distingue o homem de todas as outras criaturas do planeta. É a capacidade de fazer escolhas morais. Seja você um ateu, ou alguém que acredite na existência do divino, a moralidade exerce um papel fundamental, porque até mesmo os ateus não seguem o padrão de comportamento do reino animal, que é a sobrevivência do mais forte, pisar em cima do mais fraco, para chegar então ao topo da cadeia, sem considerar os elementos da moralidade em suas decisões. Até mesmo as pessoas que não possuem religião alguma admitem que a sociedade precisa de alguns aspectos de moralidade, como a cortesia, a gentileza e tantos outros aspectos que envolvem as escolhas morais entre aquilo que é certo e o que é errado. Se fosse apenas um impulso animal determinando o que é certo e errado, por que precisaríamos ter escolhas morais? Isto, portanto, separa a humanidade dos animais. De acordo com a Bíblia, esse dilema tem existido desde o início. Se voltarmos até o início, no Jardim do Éden, onde tínhamos Adão e Eva e seus filhos, que também são mencionados pela Bíblia, o Caim e o Abel, eles precisavam fazer certas escolhas morais, e Deus os havia instruído quanto a como o deveriam adorar. Mas Caim decidiu que as suas obras eram suficientes para satisfazer todas as exigências necessárias. E então, ele decidiu oferecer os frutos de seu trabalho para assim satisfazer a divindade, seja lá qual for ela dentro do contexto moderno. Se você é um ateu, essa divindade é o seu ambiente, as suas circunstâncias, você mesmo. Mas se você é religioso, essa divindade é Deus. Mas Caim decidiu que ele mesmo satisfaria a sua divindade com os seus próprios esforços e obras. Abel, por outro lado, seguiu as instruções de Deus. Segundo elas, ele deveria trazer um cordeiro sem defeito e precisava sacrificá-lo. Mas existe uma razão para isso. O cordeiro era um símbolo que apontava para uma realidade ainda maior, um Salvador sem culpa, que seria sacrificado pelos pecados do mundo. Então temos duas religiões, aquela na qual a salvação está fora de você e aquela na qual a salvação emana de dentro de você, de seus próprios esforços. Essas duas religiões têm estado em atrito desde o início, e a pergunta é: qual das duas é a correta? Se voltarmos para os tempos de Adão e Eva, chegaremos na época em que Deus criou o mundo. Deus simplesmente falou e as coisas começaram a existir. A humanidade passou a existir no sexto dia da criação, o que nos leva a concluir que a humanidade não teve parte alguma neste processo. Quando Adão foi criado por Deus, como diz as Escrituras, tudo já havia sido preparado.
A atmosfera estava lá, a terra seca, as águas, as plantas para sustentá-los, a luz para dar sustento às plantas, depois os animais e, finalmente, a humanidade. A única parte do processo dada ao homem foi dar nome aos animais. Enquanto Adão dava nome aos animais, enquanto eles passavam diante dele, Adão percebeu que eram em pares, macho e fêmea. E, ao final do processo, ele perguntou a Deus: por que eu não tenho um par, uma companheira assim como os animais? E Deus colocou-o em sono profundo, e a partir de sua própria substância, de sua costela, lhe foi criada uma companheira, que se chamava Eva. Mas por que ele precisava de uma companheira? Ora, o próprio Deus disse que não era bom que o homem ficasse só. Isso porque precisamos de relacionamento. Deus nos criou como criaturas relacionais. Precisamos ter contato individual. Nós precisamos ver o outro. E foi este relacionamento que preencheu Adão. É claro, isso é um triângulo, pois em seu topo está Deus, o Criador de todas as coisas. E, como tal, ele é o pivô ao redor do qual tudo funciona. Então, o relacionamento entre o homem e seu próximo, entre homem e mulher, Deus e o homem, é um pacote que não pode ser quebrado. Foi no relacionamento que o homem se preencheu, onde ele encontrou o propósito de sua existência. Ele é uma criatura relacional, tanto ao nível horizontal como ao nível vertical. O relacionamento era o propósito de toda a criação. No entanto, este cenário de perfeição eventualmente acabou sendo interrompido por um intruso chamado de pecado. Foi necessário reinstaurar o propósito original do plano de Deus. Mas seria um processo pelo qual o homem teria que aprender e estudar e encontrar por si mesmo, através das circunstâncias, por que o pecado não poderia ser permitido em um mundo perfeito. E é aí que entra a justificação pela fé. Uma vez que Deus criou o mundo e o homem não teve participação no processo criativo, ao então extrapolarmos para o processo recriador, aonde o homem em seu estado caído tem que ser recriado, reformado à imagem de Deus, da qual caiu, ele também não tem parte nesse processo também, pois o processo de criação pertence à divindade. Agora, se pularmos dessa história inicial para a última história na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, temos uma importante mensagem que vai ao mundo. Ela é representada por 3 anjos voando no meio do céu. E o primeiro anjo diz: chegou a hora do juízo. A hora do seu juízo chegou. E então ele nos admoesta a adorarmos aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E também somos chamados a dar glória a Deus. Então, no início tinha a criação. E no fim, também existe a criação. Mas no sentido de recriação. Então, a glória deve ser dada a Deus, que estava presente no início e deve ser restaurada no fim dos tempos. Então, a história de Caim e Abel serve como um modelo para esse drama que vem se desenrolando ao longo de tantos séculos. E nós só temos esses 2 tipos de religião no mundo hoje. Aqueles que se salvam por suas próprias obras e aqueles que se salvam pela fé.
pela fé em Deus, que restaurará a humanidade ao seu propósito original. E essas duas religiões têm estado em conflito desde o início. E a última guerra será exatamente sobre este tema. A Bíblia fala a respeito de fé. Na verdade, a Bíblia está repleta desta questão da fé. Foi pela fé que Abraão, segundo a Bíblia, saiu da cidade de Ur, saiu de sua zona de conforto para onde Deus indicou. E então existe uma lista de todos os grandes homens de fé em Hebreus capítulo 11. E uma belíssima, mas ao mesmo tempo estranha, definição de fé. Hebreus capítulo 11, no verso 1 diz: a fé é a substância das coisas que se espera e a evidência daquilo que não se vê. Se avançarmos um pouco mais no livro de Hebreus, lá no verso 6 do capítulo 11, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, parece que a fé possui um papel crucial nessa questão do relacionamento com Deus. A fé é a substância daquilo que se espera, a evidência daquilo que não se vê. Como seria isso em um tribunal? Imagine que você é um advogado, ou mesmo uma testemunha, ou mesmo ainda um juiz. Tomemos a posição do juiz. O juiz chama a primeira testemunha, e ele diz: testemunha número 1, por favor, venha adiante e nos apresente a evidência daquilo que você não viu. Eu acho que as pessoas iriam estranhar essa frase. Elas diriam: como assim? Isso não faz o menor sentido? Ou ainda, imagine que o juiz chama a primeira testemunha e diz: testemunha número 1, você pode dar evidência deste caso em particular? E então a testemunha diz: meritíssimo, o que eu não vi foi o seguinte. E então ele apresenta a evidência daquilo que ele não viu. Naturalmente, aquele juiz pensaria que a testemunha enlouqueceu, que perdeu o juízo. Ora, que tipo de definição é essa? Fé é a substância. A substância é algo que você toca, é algo tangível. A fé é a substância daquilo que você espera. A evidência daquilo que você não viu. No mundo real, coisas que você não viu não são evidência. E coisas que você espera ainda não têm a substância. Portanto, esta definição não faz sentido. A menos, é claro, que esta seja a verdadeira definição. Pois, no caso, tudo aquilo em que você acredita está no reino da esperança e da fé. Em outras palavras, se você aceita isso porque Deus disse assim, e não por causa de nenhuma outra evidência tangível que você possa ver. Agora, o racionalismo é exatamente o oposto. Segundo o racionalismo, você não pode basear a sua fé em algo que não se pode ver, algo que eu não posso experimentar com os meus 5 sentidos. Eu preciso ser capaz de experimentar meu relacionamento a um nível religioso. Eu preciso ser capaz de ver. Devo ser capaz de sentir, capaz de ouvir, capaz de degustar, capaz de tocar. Aí sim está dentro do reino da realidade. É isso que diz o racionalismo. René Descartes, o famoso filósofo, incorporou e abraçou essa teoria do racionalismo. Tudo o que eu acredito precisa estar baseado na realidade racional. Ele disse: eu penso, logo eu sou.
Mas também existe uma outra pessoa que disse: Eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou a Deus: O que devo dizer quando me perguntarem quem me enviou? A resposta foi: Eu sou, te enviou. Aquele que autoexiste, que vocês não podem ver, que precisam compreender pela fé. Agora, Deus não é totalmente injusto em sua comparação entre o racional e as entidades baseadas na fé. Ele nos dá algo para basear a nossa fé, que é a palavra de Deus, que pode ser testada em termos de seu valor, em termos de sua confiabilidade, em conteúdo histórico, em conteúdo profético, em termos de conteúdo salvacional, soteriológico, em termos também de experiência. Então, se pode testá-la. Mas ela sempre vai permanecer no reino da fé, porque você não pode ver ou tocar, literalmente, essa divindade. Então, o racionalismo, por um lado, nega tudo aquilo que não é literal. E a fé aceita tudo o que não é literal. E essas duas ideologias opostas sempre conflitaram entre si. Não há conciliação. Existem duas formas de religião. O racionalismo vai ainda mais além, chega a ter um contexto religioso. Num contexto religioso, eu não posso depender, em um sentido racionalista, em algo que esteja sendo ditado por uma entidade religiosa que eu não posso ver. Então, a palavra de Deus, seja recebida por meio de um ditado direto, ou por impressão, ou sonhos, visões, como fazem todas as religiões mundo afora, e combinações delas também, eu não posso depender de nada desta natureza, porque a sua própria fonte é não racional. Então eu tenho que fazer escolhas morais baseadas na realidade. O filósofo disse: eu penso, logo existo. Portanto, todas as minhas escolhas racionais morais precisam estar baseadas na minha própria racionalidade. Eu preciso decidir o que é certo e também o que é errado. Mas qual critério vou usar para definir entre o certo e o errado? Bem, eu posso apenas utilizar aquilo que eu vejo, o que eu sinto, o que eu toco, ou seja, aquilo que seja natural. O que vejo na natureza deve ser natural a mim para determinar a moralidade. Mas isso é um caminho muito perigoso, pois neste caso a sua moralidade nunca atingirá um nível maior do que aquilo que você vê, que toca, que ouve e cheira. É uma moralidade limitada pelo terreno. Por outro lado, a moralidade que emana das Escrituras é uma moralidade que transcende esse mundo, que tem um nível maior, que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. É fascinante que, se você ler várias histórias baseadas em moralidade que permeiam todo o folclore da humanidade, muitas delas, por exemplo, encapsuladas em histórias e fábulas, a sabedoria encontrada nelas sempre emana de baixo para cima. Em contraste, no tocante ao paradigma bíblico, a sabedoria que você precisa para determinar a moralidade sempre vem de cima. São duas maneiras de pensar diametricamente opostas. E esses dois sistemas invariavelmente se conflitam. Será que sou salvo pelas obras? Ou será que sou salvo pela fé naquele que, em primeiro lugar, me criou e, portanto, tem o poder e capacidade para me recriar?
Será que a minha moralidade vem de baixo? Ou será que a minha moralidade vem de cima? Fica muito claro pelos escritos de Paulo que somos salvos pela graça por meio da fé, e não por obras para que possamos nos orgulhar disso. As Escrituras são muito claras ao dizer que a nossa justiça não vem da lei, mas é uma justiça superior que vem de Deus. Então, mesmo dentro do mundo religioso, você tem esse conflito, porque essas coisas são frequentemente mal compreendidas ou mesmo distorcidas. Alguns dizem, bom, se a minha justiça não vem da lei, mas vem pela fé, por meio da obra feita por Cristo, talvez então a lei esteja obsoleta. Ela não serve mais para nada. Mas, segundo o próprio apóstolo Paulo, não devemos anular a lei. Deus nos livre de fazer tal coisa, diz ele. Devemos estabelecer a lei. Portanto, a lei não é o problema. Eu sou o problema. De acordo com as Escrituras, a lei apenas me diz o que é certo e o que é errado. Paulo diz que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Então a lei nos diz o que é o pecado. E se formos a 1 João, lá é dito que a definição do pecado é a transgressão da lei. Se unirmos estas duas coisas, então a lei me diz o que é certo e errado. A lei me dá o conhecimento daquilo que é pecado. E pecado é a transgressão da lei. Portanto, naturalmente, o problema não é a lei, mas o transgressor da lei. Eu sou o problema. E, aliás, Paulo diz que se não houvesse lei, não haveria transgressão. E se não há transgressão, também não há necessidade da graça. Então, esta dicotomia entre a lei e a graça está interligada. Você não pode separar uma coisa da outra. Se você separar a lei, então não há transgressão e não há necessidade da graça. Portanto, só há graça se também houver lei, já que o conhecimento do pecado vem pela lei. Sendo assim, não dá para separar uma coisa da outra. Mas há alguns que dizem que se você fizer aquilo que a lei requer, você não está sendo legalista? Ora, mas a Bíblia diz que se você ama Jesus, deve guardar os seus mandamentos. Ele mesmo diz que aquele que o ama, ou que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. A verdade não está nele. E no livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós lemos que se você quiser entrar no reino dos céus, você deve guardar os mandamentos. Então, seria a guarda dos mandamentos legalismo? Depende. É legalismo se eu guardar os mandamentos para achar graça diante de Deus e assim conquistar o meu direito ao céu. Isso é legalismo. Mas se eu guardar os mandamentos por ter aceito que foi Jesus quem me salvou, que me redimiu da maldição da lei, que por sua vez é a morte, neste caso, eu vou me apegar a Cristo e pedir a Ele que viva dentro de mim, que me ajude a morrer para o pecado, que é a transgressão da lei. Foi o próprio Cristo que disse, vá e não peques mais. Então, a minha obediência à lei não é a fim de merecer, de ganhar o favor do céu, mas sim o resultado da gratidão e amor por ter encontrado graça diante de Deus por meio de Jesus. O legalismo é um conceito humano. Se você quer ser salvo por causa da sua justiça, isso é legalismo. Se você quer estar em harmonia com os preceitos de Deus porque você já está salvo, isso é fé.
Isso nos leva novamente a outra questão muito profunda, que nós já discutimos anteriormente em um sermão chamado Os Cinco Maiores. Neste sermão, nós perguntamos por que estamos nessa bagunça toda. Qual é a solução para isso? Agora, se você quiser seguir o caminho do racionalismo, então a solução é merecer, pelo seu próprio esforço, o direito ao céu. Mas a Bíblia diz que estamos mortos em nossas transgressões. Por acaso um morto pode andar? Pode um morto pensar? Pode um morto trabalhar? Ora, claro que não. Se você está morto, você está morto. A única maneira de viver novamente é por meio de Cristo. Em outras palavras, precisamos da fonte da vida. Precisamos de uma ressurreição para uma nova vida, que ocorre somente por meio de um poder superior e externo a nós. Então, por que este mundo está nessa bagunça toda? Qual é a solução para isso? Vamos comparar os dois mais uma vez. Se você é um racionalista, a solução está em você mesmo. Você precisa salvar-se, redimir a si mesmo com boas obras. Sua moralidade será ditada pelo seu ambiente físico e natural. Mas, se você tem uma religião baseada em fé, a salvação está fora de você. Você deve depender de uma entidade superior para salvá-lo das circunstâncias em que você se encontra, e redimi-lo e dar-lhe nova vida, no sentido espiritual. Mas, é claro, também no sentido literal, se considerarmos a recriação final de todo esse planeta. Portanto, estes dois sistemas religiosos são opostos. O X da questão e o argumento entre esses dois sistemas religiosos sempre vai girar nessa questão, chamada de expiação. Na Bíblia, desde o início, existe o elemento do sacrifício no plano da salvação. Se voltarmos a Caim e Abel, eles tinham que sacrificar um animal puro, um animal sem defeito, um cordeiro, que apontava para uma realidade maior do Redentor que viria no futuro, que pagaria o preço de nossa dívida e, com o seu próprio sangue, nos purificaria. Esta é a expiação. Por outro lado, na religião baseada em obras, a expiação é totalmente desnecessária. Não há necessidade de sacrifício, porque a salvação deve ser operada por nós mesmos. É o nosso próprio esforço que nos garante a salvação, que nos colocará em um patamar superior ao atual. Então, a expiação torna-se um ponto pivô ao redor do qual gira toda essa discussão. Ao olharmos para os grandes sistemas religiosos do mundo, por exemplo, o Islã, ou o hinduísmo, ou mesmo muitos dos processos de pensamentos dentro do próprio cristianismo, a questão da expiação é obsoleta. Os grandes corpos religiosos do mundo, que têm a salvação pelas obras como sua base, negam a expiação. Mas para a Bíblia, a expiação é fundamental. Sem ela, não há salvação. Sem um sacrifício, o sacrifício perfeito, sem um sumo sacerdote, um perfeito sumo sacerdote, não há caminho para a salvação. É necessário fé neste sacrifício, assim como no sumo sacerdote, o Deus homem, que deu a sua própria vida e a reaveu. E ele está pronto para dar vida a qualquer um que creia nele. Este é o plano da salvação. Agora, vamos detalhar isso um pouco mais. Por que seria necessário a Cristo morrer e pagar o preço com o seu próprio sangue?
E por que algumas outras religiões dizem que isso é desnecessário? Bem, a resposta disso é a lei. A lei nos mostra o que é certo e errado, como já dissemos antes, mas o salário do pecado, da transgressão da lei, é simplesmente a morte. Portanto, quando o homem pecou, ele tornou-se sujeito à morte e ele morreu. Não imediatamente, fisicamente ali no início, mas ele morreu internamente e também, depois de um tempo, fisicamente. No mundo antediluviano, onde os homens ainda tinham aquela estatura original, forte e longeva, levava cerca de 900 anos até que o corpo se deteriorasse e morresse. Porém, hoje em dia, o corpo morre muito mais rápido. Mas, de acordo com a Bíblia, só por estarmos em transgressão, já estamos mortos. E para reaver a vida perdida, precisamos de um doador da vida. Mas se estamos em transgressão, e a condenação da transgressão é a morte, há um dilema aí. Se o salário do pecado é a morte, então a justiça exige a morte do pecador. Esse foi o grande argumento de Lúcifer. Ele disse a Deus: com licença aí, você não pode me expulsar do céu. Você não pode me excluir da vida eterna pelo fato de eu ter transgredido a lei. Porque você alega ser um Deus de graça, de bondade, um Deus de perdão. Ora, a graça exige o perdão. Quando Satanás levou Adão e Eva a pecarem, seu argumento ganhou ainda mais força. Porque quando Deus teve compaixão deles, porque afinal foram enganados, e ofereceu-lhes a salvação por meio de um Redentor, ele disse: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a semente dela e a sua semente. E esse conflito continuaria até o fim dos tempos, até que finalmente a cabeça da serpente seria esmagada pelo calcanhar do Redentor, que também seria ferido. Então, esse grande conflito entre o bem e o mal, essa promessa da redenção feita ao homem logo no início, é motivo de contenda, já que Satanás poderia dizer a Deus: com licença, você vai colocar essa sua criação sob a sua graça e vai perdoá-los dos seus pecados pela graça? Ora, isso vai excluir a justiça. Se a justiça implica que eu seja excluído e eu sofra as consequências para toda a eternidade, então a justiça também exige o mesmo da humanidade. Mas Deus disse não, porque a humanidade foi enganada. Você, Satanás, não foi. Você vivia na própria presença de Deus. Você não tem desculpa para o seu pecado. Mas Adão e Eva foram enganados. Eles têm uma desculpa. Um caminho lhes foi provido. E as consequências disso não serão ignoradas. Eu mesmo pagarei o preço e sofrerei a condenação. E ele disse: mas se fizer isso, você não é um Deus de justiça? Porque a justiça exige a morte do pecador. Como resolver esse dilema? Como sair dessa situação? Mas Deus, sendo Deus, tinha toda a humanidade corporativamente dentro de si. Em outras palavras, Adão saiu das próprias mãos de Deus, o que quer dizer que ele estava em Deus antes disso. Então, a humanidade inteira estava corporativamente em Deus. Assim, quando Jesus veio, ele pôde morrer em favor da humanidade, porque ele era o originador da humanidade. Ele pagou o preço pela humanidade, e assim a justiça da lei foi satisfeita. Sua morte era exigida. O derramamento de sangue foi necessário, pois a própria Bíblia diz que a vida está no sangue. E as Escrituras dizem que sem o derramamento de sangue não pode haver salvação.
Portanto, a expiação é crucial no sistema religioso cristão. Se você a exclui, o que resta é a salvação pelas obras. Mas se incluirmos a expiação, o que temos então é a salvação pela graça, pela fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Agora eu quero introduzir um outro paralelo. Deus criou o nosso planeta em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou. Então, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no 5º dia e no 6º dia, Ele criou tudo que o homem precisa para a sua existência. Todo o mundo físico, incluindo cada criatura do planeta. E então, Ele descansou no 7º dia. Isso não é um dia judaico, pois vem diretamente da semana da criação. Deus descansou em sua nova criação. Alguma vez essa palavra descansar é traduzida como respirou. Ele respirou aliviado e encontrou conforto em sua criação, que, aliás, era para ser a solução para o problema do pecado, não um acréscimo a esse problema. Então, Deus encontrou conforto em sua criação, e Ele exigiu que nós descansássemos em sua obra completada. O homem não tinha feito nada na criação, apenas descansou naquela obra consumada. Se você for para o Evangelho de Marcos, por exemplo, há uma bela descrição da última semana da vida do Messias. Ela começa na entrada triunfante. Agora, é interessante que Jesus, ao longo de seu ministério, nunca forçou essa ideia de que ele era o Messias prometido. Ele não focava nessa questão até a semana da sua entrada triunfante. Ali sim, ele permitiu ao povo não apenas aceitá-lo como seu Messias e seu rei, mas também que o povo o glorificasse como tal. Conforme ele entrou na cidade, e aliás, esse foi o primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, ele fez a sua entrada triunfal. E ramos de palmeiras eram lançados, e o povo cantava: "Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor." E as escrituras foram cumpridas, que dizem que o rei viria montado em um jumentinho. Belíssima história. E então, na semana final de sua vida, quando ele havia oficialmente declarado, por meio de sua atitude, ser o Messias prometido, os fariseus disseram: "Esse povo precisa calar a boca, não podem fazer tanto alvoroço a seu respeito." Jesus disse: "Se eles não gritarem, as próprias pedras clamarão." Aquilo foi profético. Lá estava o Messias, o Redentor, o Deus-homem. A sua última semana está lá no livro de Marcos. Isso ocorreu no primeiro dia. Então veio o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o 5º dia, e quando chega o 6º dia, ele passa a relatar a hora dos eventos que ocorriam. O 6º dia daquela semana foi mais detalhado do que qualquer outro dia. E se voltarmos até o livro de Gênesis, lá encontraremos esse detalhe com relação ao 6º dia. Ao criar Adão de maneira pessoal, ao este nomear os animais, ao ser relatado esse relacionamento, essa união de amor do primeiro casal. Lá é relatada a criação de Eva, osso de seu osso, carne de sua carne, e o relacionamento dos dois com Deus. Tudo isso é enfatizado no 6º dia. E no 6º dia da entrada triunfal, depois que ela ocorreu, acontece coisa semelhante. O Evangelho relata o momento em que as trevas tomaram conta do mundo
quando Jesus clamou "está consumado", dando assim o seu último suspiro e morrendo. É relatado a hora em que ele foi levado para a tumba. Tudo isso foi consumado no final do 6º dia. Mas no 7º dia, ele descansou no sepulcro. Jesus consumou a obra da redenção. Ele pagou o preço por esta coisa chamada pecado, este intruso nos reinos celestiais. E assim Cristo descansou no sepulcro. E no 1º dia, ele ressuscitou dos mortos. E começou o seu ministério como sumo sacerdote, que subiu não para um templo construído por mãos humanas, mas, segundo a Bíblia, para um santuário celestial, aonde ele intercederia em favor da humanidade, passando a ser o advogado do povo de Deus. Esse é o plano da salvação de acordo com a Bíblia. Agora, se a humanidade não contribuiu em nada para o processo da criação, então, por analogia, a humanidade não poderia ter contribuído em nada para o processo de recriação. A única maneira pela qual ela pode agarrar-se à salvação é pela fé na obra consumada por Cristo. Encontrar descanso na obra consumada por Cristo. E o descanso está sempre associado ao 7º dia. Você precisa descansar no 7º dia, ou seja, aceitar que você não tem parte nenhuma no processo de criação e tampouco neste processo da recriação. Devemos depender completamente do poder de Deus para nos salvar. Isso, meus amigos, é a salvação pela fé. É uma salvação que não vem de você mesmo. É uma justiça que emana do próprio Deus. Aqueles que rejeitam o dom da justiça de Cristo estão rejeitando os atributos de caráter que fariam deles os filhos e filhas de Deus. Rejeitam a única coisa que poderia fazê-los dignos de ocupar um lugar nas bodas do Cordeiro. Isto é a salvação pela fé. Não é uma salvação que venha de você mesmo, mas uma salvação que emana do próprio Deus. E se quiséssemos resumir, o que seria a justificação? De maneira bem simples, é a justiça. Simplesmente fazer aquilo que é justo. Mas quem determina o que é justo e o que não é? Se consultarmos a Bíblia, a definição daquilo que é justo e errado vem da própria fonte da justiça, que é Deus. A justiça incorpora o caráter de Deus. Ela incorpora o perfeito caráter que está em absoluta harmonia com a lei de Deus. Se você comparar Escritura com Escritura e olhar para o caráter de Deus e compará-lo com o caráter da lei, perceberá que em toda a Bíblia verá que são idênticos. Não se pode separar o caráter de Deus do caráter de sua lei, já que um é a definição do outro. Então, não faz sentido dizer que a lei acabou, porque se você acabar com a lei, você acaba com o caráter de Deus, já que a lei é a incorporação da abnegação. Se você ama Deus e o ama acima de tudo, então não terá outros deuses. Você não vai querer adorar uma imagem, uma estátua. Você vai querer adorar o próprio Deus. Você terá reverência pelo seu nome e vai procurar encontrar paz na obra que ele consumou. Não a paz de se dormir em uma cama,
mas a paz de se olhar para a face de Deus, olhar para o seu caráter e ter um relacionamento pessoal com Ele. Se você tem esse nível de existência com Deus, Ele requerirá o mesmo nível de existência e de reciprocidade quanto ao seu relacionamento com outras pessoas. Se o primeiro mandamento diz que há apenas um Deus, e Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o Criador e o seu Redentor, então, ao nível terrestre, de onde viemos? Dos nossos pais, os quais, em troca, oferecem a existência deles a Deus. Portanto, eu devo honrar os meus pais que me trouxeram ao mundo. Este é o primeiro mandamento da segunda tábua dos 10 mandamentos. E esse mandamento vem junto com uma promessa. E em seguida, todos os outros mandamentos. Não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Imagine o mundo maravilhoso que seria se não houvesse engano, mentiras ou morte, se não houvesse contemplação da morte ou inveja. Este mundo seria um lugar muito bom, sem ladrões, sem ninguém que o machucasse. Cada pessoa desejaria a paz e felicidade para o seu próximo. Aquilo que você quer para si mesmo, também desejaria a todos os outros. Isso sim é perfeição. Isso é justiça. Essa é a justiça de Cristo. Esta é a justiça que Ele quer nos dar. Essa é a justiça incorporada na lei. Como é possível alegar que isso é religião legalista? Esta é a própria essência do caráter de Deus. Fazer o que é justo emana da própria fonte da justiça, que é Deus. Então, quando Jesus pagou o preço pelo meu pecado, Ele deu a própria vida e a tomou novamente. E prometeu a redenção a todos aqueles que crescem nele e em seu poder para recriar, que, aliás, é chamado de santificação. Temos que diferenciar de maneira bem clara a justificação da santificação. A justificação seria uma promulgação legal. A justificação é ser declarado justo, não por causa de uma justiça que vem de você mesmo, mas por causa da justiça inerente a Cristo. É algo que lhe é imputado, algo que lhe é concedido sem que você mereça. É, portanto, um termo legal. Ser justificado é ser declarado justo, mesmo eu não sendo justo pelos meus próprios méritos, mas pelos méritos dele. Bem, no início havia uma distinção clara dentro do sistema religioso, especialmente o cristianismo, que definia a justificação como algo totalmente fora de mim mesmo. Esse era o conceito protestante. Por outro lado, de acordo com o conceito da Igreja da Idade Média, somos justificados pelas obras. Portanto, são duas ideias totalmente opostas. Já a santificação não seria em si mesma um termo legal, mas um processo. A santificação é abrir a porta a Cristo, para que Ele entre e habite em você, para purificá-lo de sua injustiça. É um processo de aprendizado por experiência. E o Espírito de Deus, falando ao coração, o que é chamado de consciência, me mostra em que pontos devo melhorar, através, é claro, do poder de Cristo. Isso é Cristo vivendo em mim. Ele me imputa a sua justiça. Essa palavra, imputar, tem um grande sentido teológico. Ela significa tornar-se parte de você, ou seja, a sua natureza é transformada. Se você é uma pessoa violenta, com uma disposição violenta,
e Cristo torna-se parte da sua vida, ele vai purgar essa violência do seu sistema. O que não significa que isso vai acontecer imediatamente, porque Deus não transforma o nosso caráter como num passe de mágica. Muitas pessoas por aí acham que isso acontece por mágica. Eu sou desta forma e amanhã serei totalmente diferente. Não, você precisa da vontade para tornar-se uma pessoa diferente amanhã. E é por meio da experiência que isso é internalizado até finalmente tornar-se parte de você. Se você é uma pessoa, por exemplo, que ame alguém, como a sua esposa, por exemplo, mas o seu temperamento é violento, é difícil, e você vê as consequências disso na pessoa em que você ama, em tristeza e lágrimas. Neste caso, você tem que pedir ajuda a Deus para que este traço de caráter seja mudado, para que o traço de caráter de Deus torne-se preeminente. Isto é um processo. Se você tropeça e cai, e vê as consequências disso naquele que você ama, isso pode acabar sendo parte do processo até que finalmente você seja transformado. Portanto, a justificação é uma coisa e a santificação é outra. A primeira acontece uma vez, é uma declaração legal, enquanto a outra é um processo. E se misturarmos as duas, aí você está encrencado, pois isso acaba gerando um sincretismo, a mistura de duas coisas que não podem ser misturadas. No catolicismo, por exemplo, com relação à salvação, a expiação não é essencial. O motivo pelo qual Jesus derramou o seu sangue não seria essencial no plano da salvação. Para ela, é a obra de Cristo que é essencial para a nossa salvação. Essa igreja alega que foram as boas obras de Jesus Cristo que apaziguaram o Pai, de forma que ele releva as más obras operadas contra a vontade de Deus. Para esta igreja, Jesus chegou sim ao ponto da morte, mas este foi um ato de obediência e não uma necessidade. Já no protestantismo, a expiação é uma necessidade. Sem o derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, estes dois sistemas foram separados por essa ideologia. E é curioso que, recentemente, estes dois lados tenham assinado uma declaração conjunta com relação à justificação. Mas as palavras desta declaração são muito sutis. Elas não deixam claro que foi absolutamente essencial que Cristo tenha morrido como a expiação pelos nossos pecados. Lá é dito que somos salvos pelas obras de Cristo, e não implicitamente que fomos salvos pela sua morte. O documento também mistura a justificação à santificação, já que, segundo ele, a justificação nos dá força para que o Espírito habite em nós e nos transforme. Mas os dois são processos diferentes. A primeira ocorre somente no início, e a outra é a continuação do processo. Se você mistura os dois, você tem uma mistura de justificação e santificação, o que significa que somos salvos pelas obras que nós mesmos realizamos. Seriam as boas obras realizadas por nós que nos garantem o favor de Deus. Como então somos salvos? De acordo com a Bíblia, que aliás aceitamos pela fé, somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Hoje temos esse conceito do dispensacionalismo, no qual as pessoas creem que o plano da salvação foi adaptado ao longo do tempo. Por exemplo, os judeus, eles teriam sido salvos pelas obras. Já na dispensação do Novo Testamento, somos salvos pela graça.
Nada poderia estar mais longe da verdade, pois Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia confirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Como então Adão e Eva foram salvos? Eles foram salvos pelo sangue de um animal sacrificado. E esse animal também cobriu a nudez deles, representando assim o manto da justiça que Cristo imputaria a eles, a fim de cobrir a sua nudez. Como Caim e Abel seriam salvos? Pelo sangue do cordeiro. Abel trouxe o sacrifício, mas Caim suas próprias obras. E afinal, como os judeus eram salvos? Quando um judeu ia ao santuário buscar perdão pelo seu pecado, ele trazia com ele um cordeiro sem defeito. Ele o entregava ao sumo sacerdote, depois colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessava os seus pecados. O cordeiro então era morto pelo pecador e este era salvo pelo sangue do cordeiro. Isto aponta para o sangue do cordeiro antitípico, que viria futuramente para levar os pecados do mundo. Então não existe dispensação da salvação. A salvação sempre foi a mesma coisa. Somos salvos por um poder que não está dentro de nós, mas pelo sacrifício de um grande Deus que nos criou Ele mesmo. Isso, naturalmente, nos leva à teologia da divindade de Cristo. Se Cristo não é Deus, então ainda estamos em nossos pecados, porque somente Deus pode recriar aquilo que morreu. Somente Deus pode reinstaurar essa imagem de Deus, esse caráter de Deus, em uma humanidade que caiu e perdeu o maravilhoso caráter de Deus. Essa imagem tinha que ser restaurada, e somente aquele que tem essa imagem poderia restaurá-la. Cristo, portanto, tem que ser Deus. De acordo com as Escrituras, ele era Deus manifestado na carne. Então, qualquer religião que negue a divindade de Cristo faz isso ao mesmo tempo que nega a expiação. Não é arrogância nenhuma quando a Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Jesus é Deus em sua própria natureza. Jesus nunca teve problema algum em ser comparado a Deus, mesmo porque, se ele não fosse o próprio Deus, ele não poderia nos recriar. Se Jesus não fosse Deus, seu sacrifício seria como o de qualquer outro ser humano, e eu não posso salvar ninguém por meio do meu sacrifício. Somente Deus pode. Portanto, a divindade de Cristo está atrelada à expiação. É absolutamente fundamental. Como eu sou salvo, de acordo com a Bíblia? Eu sou salvo pela fé. Sou salvo pela fé. Não há nada com que eu possa contribuir. Este é um dom de Deus. Eu sou salvo pela expiação, pela morte do Filho de Deus, que deu a sua vida por mim, para que eu não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós não podemos abrir mão nenhuma desses pivôs teológicos. Se nós dissermos ao mundo que todos os sistemas religiosos têm o mesmo Deus, os mesmos parâmetros, neste caso, nós negamos a expiação. Eu não posso fazer parte de um sistema religioso que negue o Filho. A Bíblia diz que se eu não tiver o Filho, eu também não tenho o Pai. Porque ele está ligado ao Filho. Jesus precisa ser o Deus homem que morreu por mim para me dar a vida eterna. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom
de Deus.